A paz do Senhor, amada igreja querida de Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo Matos, pastor da Igreja do Brasil para Cristo no estado de Ceará. E é motivo de muita alegria poder mais uma vez compartilhar de uma porção das Escrituras com os meus amados. E para mim, motivo de muita alegria, porque hoje nós estaremos meditando no capítulo 24 de Lucas, do Evangelho de Lucas, o último capítulo desse lindo Evangelho. Evangelho do qual Jesus foi apresentado como aquele que ensinou com autoridade, aquele que libertou o demônio, pessoas de demônios, aquele que curou os enfermos, que pregou as boas novas do reino de Deus. Jesus também foi apresentado como aquele que pastoreou seus discípulos em meio de muitas dificuldades, aquele que se acercou-se dos enfermos indesejáveis do seu tempo e não só acercou-se dele, mas tocou esses com amor. Jesus também se fez aí amigo dos cobradores de impostos, debateu com muitos opositores teológicos, ele infringiu as tradições religiosas e defendeu a dignidade do ser humano. No Evangelho de Lucas, Jesus também é apresentado como aquele que desenvolveu uma liderança compartilhada junto a 12 homens simples, 12 homens comuns, e que optou pelos desvalidos do mundo. Jesus falou com um valor profético contra os poderosos da sua época, argumentou contra o legalismo e a hipocrisia, enfim, Jesus foi apresentado pelo nosso evangelista Lucas como mestre, como pastor, como profeta e redentor de tudo e de todos. Agora nós entraremos no capítulo 24, onde nós vamos falar da ressurreição do nosso Senhor. Olha que notícia boa, né? O túmulo está vazio. O túmulo está vazio é a melhor notícia que o mundo poderia ouvir. Porque, na verdade, se o texto do Evangelho não tivesse terminado com essa notícia, o Evangelho não seria uma boa notícia, mas sim uma má notícia. Na verdade, a história da Páscoa não termina com um funeral, queridos, mas sim com uma grande festa. Ele ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus vive, o túmulo está vazio, ele não está ali. Agora vale a pena ressaltar, irmãos, porque as mesmas mulheres que assistiram Jesus durante o seu ministério, que estiveram com ele no Calvário, que acompanharam ele no seu sepultamento, agora são as primeiras, nas horas aí do domingo, que vão ao seu túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Mesmo elas sabendo que José de Arimateia e Nicodemos já tinham aí gastado algumas libras para comprar ungüentos, mirras, óleos para ungir o corpo de Cristo. Mas elas, como um ato de amor, também quiseram fazer a sua parte, com um gesto de amor, elas foram ali levar especiarias, para embalsamar o corpo de Jesus. E é digno aqui de observar também a questão do dia. Essas mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. Vamos nos atentar que Jesus, ele levantou-se da sua morte no primeiro dia da semana. Ele derramou o seu Espírito no Pentecostes, também no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, a igreja passou a reunir-se para a comunhão e para fazer também as suas ofertas e as suas festas. João, ele viu o Cristo glorificado na ilha de Patmos também no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana tornou-se aí o dia da celebração do povo de Deus, a celebração da vitória sobre a morte, queridos. Então, é muito importante também nós nos atentarmos para esse primeiro dia da semana, o dia em qual nós celebramos a vida de Jesus Cristo, a vitória de Jesus Cristo. Mas durante todo esse capítulo, nós também vamos ver aqui que os discípulos de Jesus, eles estavam ali preocupados, tristes. Jesus encontra ali 2 discípulos no caminho de Emaús e eles estavam abatidos, tristes. E eu quero enfatizar aos meus queridos que uma preocupação excessiva, ela tem a capacidade de roubar as nossas energias e tirar os nossos olhos do foco. As mulheres, também como os discípulos, eles não discerniram as palavras de Jesus quando estes várias vezes falou sobre a ressurreição. Então é muito importante também ressaltarmos a falta da compreensão da palavra de Deus.
certo? E essa falta de compreensão da palavra de Deus, muitas vezes nos gera preocupação. Porque se os discípulos de Jesus tivessem compreendido aquilo que tinham discernido, aquilo que tinha sido ensinado pelo próprio Jesus, eles não estavam preocupados. Então nós vemos aqui a importância da exposição da palavra de Deus, a importância de nós compreendermos a palavra de Deus. Também quero ressaltar aqui nesse áudio do capítulo 24 sobre o milagre da transformação. Notem aqui que a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo não foi aí um homem, tá certo? Mas foi assim Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena foi aquela a quem Jesus expulsara 7 demônios, irmãos. Então, naquele tempo, o testemunho das mulheres, eles não eram aceitos pelos judeus. Mas Jesus quebra aí esse paradigma e manifesta-se a essa mulher, evidenciando o milagre, né, da transformação que foi operada em sua vida. Então, eu quero ressaltar aqui que Maria Madalena, ela foi testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ela vai ali no túmulo e ela não encontra Jesus ali porque o túmulo estava vazio, né? Então, Jesus restaurou essa mulher do submundo aí demoníaco e traz a ela a visão da sua gloriosa ressurreição, né? Maria Madalena não foi apenas a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, mas foi a primeira pessoa também a anunciar a ressurreição. Então aquela que estava possuída de demônios, agora se transforma na embaixadora das boas novas do Evangelho. E voltando aqui a falar da resistência, da incredulidade dos discípulos, vale aqui observar que os discípulos de Jesus fugiram lá quando Jesus foi preso no Getsemane. Os discípulos de Jesus estiveram ausentes no Calvário, não compareceram diante de Pilatos aí para reivindicar o corpo para o sepultamento, estiveram também ausentes no sepultamento e agora não acreditam na mensagem da ressurreição. Aquelas mulheres, Maria Madalena com o restante daquelas mulheres, vão falar o que aconteceu, o que viram, o túmulo vazio, da visão que tiveram, e eles não acreditam, eles não deram crédito, eles não creram no testemunho daquelas mulheres. Então a incredulidade, eles tinham uma forte resistência. Lá na frente também eles não acreditam no testemunho dos 2 discípulos lá que estavam no caminho de Emaús. E aí Jesus aparece a eles quando eles estavam na mesa e Jesus os censura sobre a sua incredulidade e a dureza do coração deles. Mas Jesus fala que tudo isso tinha que acontecer porque estava escrito, porque tinha que se cumprir mediante o que os profetas tinham falado anteriormente, o que a lei dizia a respeito dele, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E que vocês, os discípulos, nós, seríamos testemunhas dessas coisas. Importante entendermos que a boa notícia é o próprio Jesus. A boa notícia é o nome de Jesus. A boa notícia é que ele venceu a morte, que ele está vivo, que ele venceu a morte, que a morte não tem mais domínio sobre aqueles que creram, sobre aqueles que acreditam, sobre aqueles que se rendem e se entregam aos pés de Jesus. Então a mensagem de Jesus, ela precisa ser anunciada, porque nós somos testemunhas dessas coisas. Nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas nós temos a palavra de Deus com clareza, porque o Espírito foi enviado, porque Jesus deu a promessa que enviaria o Espírito, a qual era a promessa já de seu Pai, mas que eles deveriam ficar em Jerusalém. E assim os discípulos ficaram em Jerusalém e foram revestidos do alto, como nós também somos revestidos do alto, através do Espírito Santo do nosso Deus que está sobre as nossas vidas. No versículo 50, nós vamos ver aqui falando sobre a ascensão de Jesus Cristo, aquele que foi elevado ao céu, mas aquele que volta
ressuscitará, queridos. Esta é a palavra de Deus, esta é a boa notícia, que Jesus está vivo, que Jesus não morreu, que Jesus vive, que morreu, mas foi ressuscitado, que ressuscitou, na verdade. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O Evangelho é a vitória da vida sobre a morte. Então nós hoje podemos testemunhar, hoje nós podemos ser testemunhas de tudo isso que aconteceu, proclamar a boa notícia e em nome de Jesus Cristo, pregar o evangelho do arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações. Queridos, é um prazer, mais uma vez, eu repito, é um prazer poder compartilhar com os irmãos um texto tão lindo como esse. E uma alegria tremenda poder compartilhar com os irmãos um pouco das Escrituras Sagradas. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor a todos.